Olá! Antes de começarmos, não se esqueça de compartilhar o vídeo do culto. Deixe o seu like e se inscreva no canal da igreja. Ative o sininho das notificações para você ficar por dentro dos novos conteúdos. Isso nos ajuda a alcançar muitas outras pessoas com essa mensagem. Oi pessoal, tudo bem? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe o vídeo aí. Um beijo, até o próximo vídeo. Bye! Bom dia, igreja, graça e paz a todos. Eu tenho alguns avisos para os irmãos essa manhã. O primeiro deles é que as visitas pastorais, elas continuam. Se você necessita de uma visita pastoral, você pode entrar em contato com o Douglas, com o Jimmy ou com o pastor licenciado Rafinha. E continuamos com nossos estudos da escola dominical. Eles acontecem aos domingos e também os estudos dia de quarta-feira. O nosso canal principal de comunicação é o grupo do WhatsApp. Se você ainda não está inserido no nosso grupo do WhatsApp, entre em contato com o Douglas ou com o Jimmy e, claro, com o nosso pastor Rafinha. Ministramos o louvor, coroado está o Rei Jesus, coroado está o Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado está o Rei Jesus, coroado está o Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Bom dia, igreja amada, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 93 para partilharmos dessa palavra, que diz o seguinte: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os seus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Vamos orar a esse Deus que reina para sempre. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Te agradecer pelo teu poder e a sua majestade.
e principalmente a tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir durante esse culto a Ti, nos nossos corações, sonda ele, Senhor, e tira qualquer distração, qualquer tipo de situação que a gente não possa entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Usa o pregador que vai estar ministrando a Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Pra quem se rende ao teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver pra te adorar. Temer. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Pra quem se rende ao teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver pra te adorar.
e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Deus que é três em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quero te convidar essa manhã, você aí onde você estiver, do jeito que você se sinta mais à vontade. Quero te convidar a orar. Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todo o cuidado que Ele tem tido conosco. Vamos agradecer. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor Jesus, porque mesmo em meio a uma pandemia, o Senhor tem cuidado dos teus filhos. O Senhor tem, Senhor, não deixado faltar nada, Senhor, nas nossas vidas. E nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos te agradecer também, Senhor, por este culto. Porque ainda, Senhor, que a tela seja um divisor, nós podemos, ó Pai, glorificar e exaltar o teu santo nome. Nós podemos compartilhar, Senhor, essa alegria. E nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Nós queremos pedir também, Senhor, que o Senhor possa abençoar o preletor dessa manhã. Que o Senhor possa usar a vida dele grandemente para falar conosco, Pai. Que a tua palavra, Senhor, penetre cada coração que a ouvi-la. E que o Senhor possa falar no íntimo, Senhor, de cada um. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, com todos nós. Muito obrigada, Jesus. Abençoa o nosso culto e fica conosco, Pai, todos os dias das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no último domingo nós vimos sobre as marcas de uma igreja verdadeira. Vimos que a igreja verdadeira persevera na sã doutrina, no ensino dos apóstolos. Vimos que a verdadeira igreja, ela persevera também na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Nós vimos que a verdadeira igreja é uma igreja generosa e cuidadosa para com a família da fé. A verdadeira igreja, meus irmãos, tem uma missão: glorificar a Deus e conduzir outras pessoas a glorificá-lo. E a fim de cumprirmos a nossa missão e manifestarmos que somos verdadeiramente igreja do Senhor, nós precisamos ter um olhar sensível às pessoas e às situações que nos cercam. Sermos bons e verdadeiros intérpretes do nosso tempo e respondermos às questões levantadas por essa geração. Não somente responder às questões, mas também propor novos questionamentos e reflexões à luz da palavra de Deus. No meio desta pandemia, precisamos compreender a oportunidade que nos foi dada como igreja de proclamarmos com mais intrepidez a palavra do nosso Deus. O mundo está chocado, está entristecido, está exposto. O medo e a insegurança são evidentes. Por se tratar de um mundo corrompido e caído, não apenas a fragilidade humana, mas também a maldade parece estar mais evidente. Os falsos ensinos que circulam por aí, as pessoas correndo atrás daquilo que elas pensam que as satisfaz, e em meio a tudo isso, nós também precisamos vigiar e orar, guardando o nosso coração e mantendo os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Por isso é tempo da igreja apontar para a nossa viva esperança. É tempo de proclamarmos o evangelho da graça. É tempo de nos voltarmos para a Escritura Sagrada e é tempo de pregar a palavra de Deus com entusiasmo, fé e perseverança. Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós leremos os 5 primeiros versículos. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós leremos do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos. Bondoso Deus, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor que abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos não somente entender, mas que possamos viver a Tua palavra, para que o mundo veja o Senhor em nós, para que o mundo creia no Evangelho do Reino, para que o mundo possa ser impactado por esta verdade. Usa-nos, ó Pai, como igreja do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te pedimos humildemente, fala conosco nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo tem um tom de despedida. É a última carta que o apóstolo escreve e pela situação em que ele se encontrava, muito perto de ser entregue à morte. Paulo estava vivendo os seus últimos dias de vida e, diferente da sua primeira prisão, onde ele mesmo alugara uma casa e estava preso em Roma, agora ele está, pelo que a história nos conta, em uma prisão completamente fechada, escura, como um pequeno cubículo que mal cabia o próprio apóstolo. Agora ele se encontra num local totalmente diferente, que mal entrava a luz do sol. O seu tom de despedida revela a proximidade do seu martírio e, portanto, ele deixa as últimas recomendações a Timóteo, que tem um caráter de urgência.
Essa segunda carta ela é composta de 4 capítulos, e Paulo traz uma exortação específica em cada um deles. No primeiro capítulo, ele ordena que Timóteo guarde o evangelho. No segundo, que Timóteo sofra pelo evangelho. No terceiro, que ele proclame, que ele persevere o evangelho. E no quarto, que ele proclame o evangelho. O texto da nossa exposição, ele faz parte de uma perícope maior, onde o apóstolo inicia sua exortação a Timóteo, encorajando esse jovem a permanecer e perseverar naquilo que ele aprendeu desde criança. Aquilo que ele aprendeu desde criança concernente às Escrituras, ao testemunho e ensino do apóstolo em meio às perseguições e aflições, fruto do seu compromisso e fidelidade com o Evangelho. Veja aqui a conexão que o apóstolo faz do capítulo 4 ao final do capítulo 3, há uma conclusão de tudo que havia sido dito até aquele momento acerca da Escritura. Nos versos 14 a 17, o apóstolo Paulo exalta a doutrina da inspiração e da suficiência da Escritura Sagrada, mostrando que agora a sua nova recomendação a Timóteo encontra-se enraizada neste ensino. Observe então que no versículo 2 do capítulo 4, nós temos o ensino principal do apóstolo. Veja, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Há 5 imperativos nessa ordenança de Paulo. O primeiro aqui, prega a palavra. O verbo não traz a ideia de um mero discurso, mas o conceito de uma proclamação, de um anúncio de algo de grande significação. E os demais imperativos que seguem não fariam sentido sem este primeiro. Prega a palavra. A ênfase de Paulo é para que Timóteo limite-se tão somente a pregar a palavra de Deus. Pregar as Escrituras inspiradas por Deus e extremamente proveitosas, úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Pregar as sagradas letras que Timóteo conhecia desde a sua infância. Pregar a verdadeira mensagem da redenção que temos em Cristo Jesus. Veja que Timóteo é ordenado a pregar exatamente o que Deus falou. Não basta apenas ouvir a palavra, crer nela e obedecê-la. Não somente guardar, sofrer ou permanecer nela. Tudo isso é válido e extremamente importante. Contudo, o que o apóstolo está dizendo ao jovem Timóteo é que ele pregue a palavra aos outros. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação devem ser pregadas aos pecadores. Paulo chama Timóteo à responsabilidade de ser um arauto do Evangelho, como ele mesmo, apóstolo, foi. Para fazer a palavra conhecida, aquele jovem deveria levantar a sua voz e proclamá-la a todos à sua volta. O versículo segue, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E ao contrário do que se ouve por aí, o apóstolo não está instruindo Timóteo a uma agressividade ao pregar a palavra. Essa palavra não deve ser tomada como desculpa para ser agressivo ou inconveniente para com as pessoas. Algo que caracteriza os evangelistas de hoje em dia é exatamente essa ideia. Eles pensam que instar é ficar insistindo e sendo inconveniente ao evangelizar as pessoas. Antes aqui, a ideia de instar está associada a estar pronto, preparado, quer seja momento oportuno, quer não. Quer seja um momento oportuno ou não, para quem proclama, não para quem ouve. Pregue a palavra se você estiver bem ou se você estiver mal. Pregue a palavra se os tempos forem favoráveis ou desfavoráveis. Pregue a palavra quando você está com vontade e quando você não estiver com vontade. Prega a palavra. A exortação de Paulo é para que o pregador do Evangelho, aquele que foi chamado das trevas para a luz, não é forçar goela abaixo o Evangelho, mas de ser alguém que comunica a verdade de Deus em toda e qualquer situação.
Em outras palavras, devemos pregar o Evangelho quando os tempos são fáceis e quando os tempos são difíceis. Devemos pregar o Evangelho em tempos de paz ou em tempos de perseguições. Devemos ser sensíveis a discernir, sim, contextos e momentos, mas devemos lembrar que devemos estar preparados a proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Prega a palavra. Paulo conclama Timóteo para o exercício de embaixador do reino de Deus, pois pregar a palavra está associada com a proclamação divinamente autorizada da mensagem de Deus aos homens. E Paulo segue a sua exortação, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Os demais imperativos aqui presentes no texto acompanham a pregação da palavra. Corrigir, repreender e exortar estão intimamente ligados à exposição da Escritura. Ao pregar a palavra, naturalmente, Timóteo estaria obedecendo aos comandos incisivos do apóstolo Paulo. Contudo, Paulo também demonstra uma preocupação pastoral, focada não apenas no que fazer, mas em como fazer. A correção, a repreensão e a exortação devem ser feitas com toda a paciência e totalmente respaldadas pela doutrina. Segundo Calvino, repreender com longanimidade e doutrina é uma das qualificações mais necessárias. As reprovações ou fracassam por falta de efeito, por serem violentas demais, ou desaparecem como fumaça se não estiverem fundamentadas na sã doutrina. Por isso, corrigir, repreender e exortar são auxiliadores da doutrina que sem ela não tem força suficiente. A severidade na correção deve ser temperada para que se perceba que ela procede de um coração pacífico, pastoral e amoroso. Perceba então todo o cuidado do apóstolo Paulo ao instruir aquele jovem. Tendo este versículo então como a centralidade do ensino do apóstolo, é preciso agora compreender o que sustenta o comando de Paulo a Timóteo para que ele pregue a palavra de Deus. Voltamos então agora para o primeiro versículo. Vemos que Cristo é o fundamento e a motivação para a pregação da palavra. Observe. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Essa palavra conjuro-te traz a ideia de um testemunho solene. Às vésperas da sua morte, o apóstolo Paulo dirige a atenção do jovem Timóteo a Deus e a Jesus Cristo, que são testemunhas dessa tarefa que está sendo passada a Timóteo. Ele coloca aquele jovem pastor em posição de juramento, pois é a Deus e ao Senhor Jesus Cristo que Timóteo prestará contas do seu ministério. O Cristo que antes veio para salvar, agora virá para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, o apóstolo Paulo chama Timóteo a um nível ainda maior de responsabilidade. Vimos que ele conectou a doutrina da inspiração e da suficiência da Escritura para introduzir a sua exortação ao jovem Timóteo. E agora, Paulo traz Deus e Cristo Jesus como testemunhas da sua última recomendação. Paulo não dá uma simples ordem em seu nome. Paulo não está simplesmente aconselhando Timóteo. Ele faz na presença do próprio Deus. Saber que o comando vem de Deus, na presença de Deus, é um incentivo à fidelidade do ministro. A razão de Paulo mencionar o juízo de Cristo consiste no fato de que ele, Cristo, requererá dos seus ministros uma prestação de contas exata do ministério que ele lhes deu, que ele lhes confiou. E, portanto, aqueles que pregam o Evangelho devem se dedicar ao máximo para realizar esta tarefa com excelência.
É importante também observar o aspecto escatológico do texto. Paulo, embora perto da morte, continua crendo e ensinando a respeito da volta de Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele afirma: Jesus Cristo voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, poderosamente, gloriosamente e vitoriosamente. E o apóstolo Paulo está 100% seguro disso. Cristo há de se manifestar como rei e juiz e estabelecerá perpetuamente o seu reino. É possível que Paulo tenha em mente aqui a ideia do imperador romano quando visitava as províncias do seu império, quando ele usou esta expressão manifestação. Quando o imperador visitava algum lugar, tudo era posto na mais perfeita ordem para aguardar a sua visita. Talvez, trazendo esse conceito a Timóteo, o conscientizaria ainda mais sobre a sua real motivação em pregar a palavra de Deus. O apelo de Paulo a Timóteo, então, é para que ele pregue a palavra de Deus por causa de Cristo, por causa daquele que voltará como rei e juiz, por causa daquele que foi chamado como testemunha da recomendação de Paulo. Timóteo deveria ter em mente que a motivação para pregar a palavra de Deus é a maravilhosa pessoa de Cristo. Vemos então, meus irmãos, que o ensino principal deste texto é para que Timóteo pregue a palavra de Deus. Pregue por causa de Cristo, tendo Cristo como fundamento e motivação do seu ministério. Caminhando agora para os versículos 3 e 4, nós vemos um ensino complementar do apóstolo a Timóteo. Devemos pregar a palavra, tendo Cristo como motivação e fundamento, mas devemos também pregar a palavra em favor dos homens. Observe: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A motivação secundária que o jovem Timóteo deveria priorizar é revelada aqui nesses versos. O evangelho logo seria extinto e fugiria à memória dos homens caso os crentes piedosos não se esforçassem em preservá-lo. A ideia aqui não é alertar para os tempos difíceis somente, uma vez que Timóteo já vivia neste contexto, mas a ideia é incentivar este jovem a exercer fielmente o seu ministério com diligência e zelo, aproveitando todas as oportunidades que lhe foram dadas e que lhe serão dadas de proclamar a palavra de Deus. Um novo quadro então começa a se desenhar para Timóteo. Ele deve pregar a palavra por causa de Cristo e pregar a palavra em favor dos homens, pois chegará um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. A grande verdade é que, em diversas épocas da história, homens se negaram a ouvir a verdade de Deus. Por mais que o tempo em que estamos pareça ser o ápice do desvio moral do ser humano, a verdade é que a história já nos mostrou outros momentos que tivemos épocas semelhantes e até piores do que a nossa. Mas é igualmente verdade, meus irmãos, que à medida que o mundo caminha para a sua consumação, este cenário tende a piorar. Paulo então está avisando a Timóteo que os homens não suportarão a verdade que traz saúde e vida espiritual. O termo não trabalha apenas com esses homens desprezando a sã doutrina, mas na verdade que esses homens odeiam a verdade de Deus. Esses homens odiarão a verdade de Deus, não suportarão ouvir a verdade do Evangelho. E aqui há uma exortação para a minha e para a sua vida. Quanto mais o mundo despreza a palavra de Deus, a verdade de Deus, mais zelosos eu e você devemos ser em defendê-la e preservá-la. A verdade de Deus, ela confronta, mas é a verdade que liberta. Devemos pregar a palavra de Deus, pois este foi o meio pelo qual Deus determinou que salvaria os seus eleitos.
Pregar a verdade de Deus é algo extremamente enfático neste ensino. Pregue em favor dos homens, independente quem sejam eles. O apóstolo segue dizendo que estes homens que odeiam a verdade de Deus, eles vão se cercar de mestres, segundo os seus próprios desejos. Este verbo aqui, traduzido por cercar-se-ão, revela profundamente o estado deplorável de loucura que essas pessoas se encontram. Eles se alegrarão com impostores, com falsos mestres, mas desejarão ter uma grande multidão de pessoas ao seu redor, ouvindo o que esses falsos mestres têm a ensinar. Será que isso é distante dos nossos dias, meus irmãos? Basta você acessar as redes sociais, entrar em algumas igrejas por aí, você verá que os falsos mestres têm encontrado lugar e os falsos ensinos têm abalado até mesmo o povo de Deus. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que o meu e o seu coração, por ora inclinados para a maldade, não queremos ser confrontados, não queremos ter os nossos ídolos destituídos do nosso coração, pois é isso que a verdade de Deus faz. Antes, aqueles que não temem a Deus, fugindo da verdade, buscam pessoas e ensinos que vêm a somar aquilo que eles mesmos pensam sobre eles, que pensam sobre si mesmos, são amantes de si mesmos. Por isso os falsos ensinos tendem a corroborar com a perpetuação do estado espiritual deste mundo. Cuidado, meus irmãos. Há um conceito hedonista que está em alta hoje em dia. É a ideologia que grita: se te faz bem, se te dá prazer, simplesmente faça. Você é o centro de tudo e tudo aquilo que te contraria deve ser rejeitado. O importante é ser feliz. O importante é você se sentir bem. Essa mensagem tem sido proclamada de alguns púlpitos, meus irmãos, quando a verdadeira mensagem é de arrependimento e fé no Senhor Jesus. Somos pecadores, fomos amados por Deus em Cristo Jesus, que nos convida a uma vida de arrependimento e fé no Filho de Deus, a fim de glorificarmos o seu nome. E temos a certeza e o descanso de que no último dia estaremos plenamente na presença dele. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho que coloca o homem no centro, o homem como sendo o principal de todas as coisas. Não é o evangelho que diz que você é o filho especial de Deus, que você deve ser adornado, que você é raridade. Não é este evangelho. O evangelho é aquele que rasga e confronta o nosso coração, expondo a nossa maldade e mostrando que precisamos de um Salvador. Fuja, meu irmão, dessas mensagens humanistas, antropocêntricas, que exaltam o homem e esquecem do Criador. Perceba a necessidade e a urgência de pregar a palavra em favor dos homens. Eles precisam ouvir, eles precisam conhecer a verdade. E nós, como igreja do Senhor, não podemos parar de pregá-la. Paulo afirma que esses homens têm ouvidos que comicham. Não é algo irritante, mas é aquela coceirinha gostosa ao pé do ouvido. O anseio deles é ter mestres que se ajustem aos desejos pervertidos e fantasias pecaminosas. As pessoas não conseguem digerir a verdade redentora de Deus, que trata do pecado e da condenação, com convocação ao arrependimento e o abandono dessas práticas pecaminosas. Essas pessoas então se afastam da verdade de Deus e buscam ser senhor da sua própria vida. Agem de forma contrária à lógica, não ouvem a mensagem primeiro, escolhem o que querem ouvir, revelando total loucura e insensatez. Mais uma vez, o reformador Calvino nos lembra que, embora a verdade de Deus seja odiada e desprezada, não devemos pensar que Deus está alheio a tudo isso.
Antes, ele nos chama a atenção para o fato de que a quantidade de falsos mestres que surgem entre as multidões está atribuído ao justo juízo de Deus. Uma vez que a verdade de Deus não encontra espaço em nosso ser, e somos tão devotos dos mitos e das fábulas que ainda uma multidão de enganadores e falsos mestres seria pouco. Meus irmãos, veja a profundidade que Paulo está tratando com Timóteo. Basta você fazer uma pequena leitura dos nossos dias. O único remédio para esta doença está na instrução e no sólido ensino da doutrina do Evangelho de Cristo. Por isso, vamos pregar o Evangelho em favor dos homens. Na sequência do texto, o apóstolo traz uma exortação a nível pessoal a este jovem. Perceba que até o momento tivemos um ensino de caráter central, pregar a palavra. Um caráter fundamental, pregar por causa de Cristo. E um caráter complementar, pregar em favor dos homens. E agora nós caminhamos para o terceiro e último ensino deste texto. Veja o versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo dá continuidade à sua exortação, mostrando a sua preocupação com este jovem pastor. Ele quer conscientizar Timóteo de que à medida que as coisas forem se agravando, mais ele deveria se esforçar no seu ministério, vigiando e guardando o seu coração. Timóteo deveria pregar a palavra por causa de Cristo em favor dos homens, mas lembrar de pregar a palavra para ele mesmo, se lembrar das verdades de Deus com frequência, guardando o seu coração. Tu, porém, contrapondo a loucura e a insensatez dos homens, seja sóbrio. Os imperativos aqui usados por Paulo são bastante específicos. Primeiro ele diz que Timóteo deve ser sóbrio, que significa literalmente estar livre de qualquer forma de embriaguez mental e espiritual. Timóteo deveria ser moderado, contrastando com a ideia daqueles que desprezam e odeiam a verdade de Deus. Pessoas que são instáveis mental e moralmente. Quando homens e mulheres se curvam às heresias, os ministros, os crentes devem se conservar calmos e moderados. O segundo lugar, Paulo diz a Timóteo para suportar as aflições, as lutas do povo de Deus, dos ministros de Cristo, surgem desde o exato momento em que eles começam a desempenhar a sua atividade ministerial. Paulo então está convocando Timóteo para permanecer firme e determinado diante das adversidades. Mesmo que o povo não queira ouvir Timóteo, mesmo que o povo rejeite o ensino que vem dele, que vem da palavra de Deus, ele deve persistir em ensinar, suportando as aflições decorrentes da pregação da verdade. Veja, Paulo não está dizendo, Timóteo, caso a sua igreja esvazie, pare de pregar o evangelho. Não, Paulo não está preocupado com a quantidade de pessoas, mas com a fidelidade ao ensino da palavra de Deus. Já alertando aquele jovem, as pessoas vão procurar mestres que falam que elas querem ouvir, mas você, Timóteo, permaneça firme, ensinando a verdade de Deus, pregando com fidelidade e zelo essa doutrina. Em um mundo polarizado como o nosso, uma luta que vem sendo travada no campo das ideias. De fato, não tem sido fácil proteger o rebanho de Deus contra os discursos e as ideologias que não têm nenhum respaldo bíblico. Mas, como reformados, nós não temos que temer o conhecimento, mas devemos sim estudar com a lente de Cristo, estudar os diversos assuntos que divergem do posicionamento bíblico como estratégia de combate. Entretanto, jamais devemos nos esquecer que fomos chamados para sermos fiéis ao Senhor e glorificá-lo com tudo o que somos e com tudo o que nós temos. Nosso compromisso não é com o homem,
mas com Deus, o Deus Trino que governa sobre todas as coisas. É necessário que aprendamos a suportar pacientemente as aflições decorrentes de uma vida de fidelidade a Cristo. Em terceiro lugar, Paulo recomenda a Timóteo que faça o trabalho de um evangelista. Timóteo deve então pregar o evangelho, testemunhar de Cristo durante toda a sua vida. O evangelho deve ser pregado, pois as pessoas são terrivelmente ignorantes a respeito do conteúdo do evangelho. E os falsos mestres não têm ajudado. As boas novas não devem ser apenas preservadas, mas proclamadas pelo povo de Deus. E em último lugar, Paulo encerra sua exortação, dizendo que Timóteo deve cumprir cabalmente o seu ministério. Paulo está dizendo que Timóteo deve perseverar até cumprir a sua tarefa. E a forma de desempenhar o ministério que foi confiado, a forma que eu e você temos de desempenhar aquilo que Deus nos chamou para fazer, é fazendo exatamente aquilo que Ele nos ordenou, mantendo-nos fiel à palavra do Senhor. Os dias difíceis não devem nos desestimular. Os dias difíceis não deveriam desestimular o jovem Timóteo. Os dias difíceis não devem fazer com que a gente abra mão da verdade bíblica para agradar as pessoas. Pelo contrário, os dias difíceis devem estimular ainda mais a proclamação do evangelho que confronta, que rasga, que exorta, que revela o coração do homem, mas que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Timóteo deveria pregar por causa de Cristo, em favor dos homens, mas pregar a si mesmo, guardando o seu coração pela palavra, sendo diferente da sua geração, pregando a si mesmo para que essa palavra frutificasse no seu coração. Vimos, meus irmãos, nesta exposição, que através de ensinos específicos do apóstolo Paulo, exortando o jovem Timóteo, primeiramente a pregar a palavra, mostrando quais são os fundamentos do seu ministério, que é Cristo, que há de julgar vivos e mortos, mostrando quem é o alvo da pregação, pregando em favor dos homens, que têm constantemente se negado, têm se afastado da verdade de Deus, mas também pregando a si mesmo, se relembrando das verdades de Deus e daquilo que o Senhor o chamou para ser e fazer. Talvez você esteja se perguntando, o que essas recomendações de Paulo a Timóteo têm a ver comigo? Meus irmãos, lembrem-se sempre de que todo aquele que foi salvo e redimido por Cristo é convocado a ser testemunha, a ser proclamador do Evangelho do Reino. E isso significa que se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é chamado para conhecê-lo e fazê-lo conhecido por todas as nações. E diante dessas recomendações do apóstolo a Timóteo, eu pergunto a você, como está a sua prática cristã? Como você avalia a sua vida cristã? Você é um proclamador das boas novas de salvação? Você tem pregado a palavra de Deus às pessoas ao seu redor? Assim como Timóteo, nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, motivados tão somente por Cristo, em favor dos homens, e lembrando quem nós somos por causa dessa palavra. Como você tem se portado diante deste cenário que vivemos em nosso país, onde as pessoas buscam ideologias e filosofias e pensamentos que contrariam a Escritura? Isso te desanima ou te incentiva ainda mais a preservar e proclamar a verdade de Deus? Será que nós estamos preparados a pregar com toda a paciência e doutrina? Ou estamos influenciados pelo modismo do nosso tempo? Irmãos, nós somos bíblicos ou somos meramente pragmáticos? Estamos interessados em fidelidade, em qualidade ou apenas em quantidade e barulho vazio? A minha oração, meus irmãos, é para que Deus nos guarde, nos fazendo enxergar quem Ele é,
que Ele é o fundamento de todas as coisas, o fundamento da nossa missão, que Ele é o Senhor de toda a glória, e nos fazendo preservar e perseverar diante das adversidades que certamente virão, e nos auxiliando no aprofundamento das Escrituras, de modo que em sua volta, ou no dia que Ele nos chamar para si, sejamos encontrados fiéis. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Santo, nós lemos a Tua palavra e pudemos, ó Pai, compreender um pouco mais daquilo que o Senhor quer para nós. Nesses dias que temos enfrentado essa pandemia, as pessoas estão mais sensíveis, desorientadas, confusas, temerosas, inseguras, ó Pai. Nesses dias também o coração está sendo exposto de forma que a maldade fica mais evidente. Pai, nos ajuda a entendermos que este é um momento propício à proclamação do Evangelho, apontando para a esperança, a nossa viva esperança que é o Senhor. Pai, um dia o Senhor se levantará do seu trono e voltará em poder e grande glória para julgar vivos e mortos. Que o Senhor nos encontre fiéis, que o Senhor nos encontre aos teus pés. Pai Santo, mas até este dia, nos ajude, Pai, nos dê graça e misericórdia para perseverarmos na missão de proclamar a Tua verdade ao mundo que jaz no maligno, mas aqui neste mundo onde tem o Senhor o seu povo, que o Senhor nos ajude a proclamar a mensagem de salvação aos quatro cantos desta terra. Pai, nos ajuda também a olharmos para essa mensagem que pregamos e aplicá-la ao nosso coração, para que possamos ser diferentes desta geração, diferentes das pessoas que desprezam essa doutrina, que possamos amar a verdade do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal e nos dê coragem e intrepidez em servir ao Senhor anunciando o Evangelho. Oramos sempre no nome de Jesus. Amém. Queridos, também como parte do nosso culto ao Senhor, nós temos a oportunidade, o privilégio de entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E mesmo em tempos de isolamento, onde não podemos vir à casa do Senhor e depositar as nossas ofertas e os nossos dízimos, podemos fazer isso por meio da transferência online diretamente na conta da nossa igreja, ou você pode fazer isso também solicitando que o diácono Douglas ou o nosso tesoureiro Jimmy passarão em sua casa retirando a sua contribuição. Certo de que este é um princípio da palavra de Deus, somos orientados a contribuir, entendendo que Ele é o Senhor de todas as coisas e que é dele que vem o nosso sustento. Por isso nós louvamos e adoramos ao Senhor também desta forma, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E o mesmo texto da segunda carta de Paulo ao Timóteo, no último versículo, Paulo escreve: o Senhor seja com teu espírito e a graça seja convosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e te dê uma ótima semana na presença dEle.
ressuscitou e restaurou nosso viver. Pra quem se rende ao teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver pra te adorar. Cristo Jesus ressuscitou e restaurou nosso viver. Pra quem se rende ao teu amor, é sempre tempo de cantar. Na alegria ou na dor, nosso viver